olhos vistos, desde a colonização dos europeus, passando pela agricultura, base da economia, até a industrialização e invasão imobiliária. No lugar da sua casa já existiu uma árvore. A água que você usa, os móveis da tua casa, fazem parte do que precisa ser preservado. O que a mata deu, ninguém devolveu. Mas a esperança é verde como a mata. O aquecimento global foi o alerta geral. O lixo pode ser reaproveitado. A água pode ser reutilizada. O consumo pode ser moderado. E a mata pode sim voltar a crescer. O índio voltar a sorrir. E o ser humano, enfim, devolver a vida que o fez crescer. No documentário que vamos assistir, dirigido por Paulo Rufino e distribuído pela SOS Mata Atlântica, vamos conhecer um pouco a trajetória da mata, algumas particularidades sobre a fauna e a flora, e também sobre a exploração. Importante saber que da mata original, com seus quase 2 milhões de hectares que ligavam o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, restou apenas 100 mil hectares, e isso representa apenas 7% do original. O que era uma coisa só se dividiu em cerca de 450 florestas menores. Importante também saber que o que restou é maior que a França, que a mata é berço de milhares de novas e exclusivas espécies, chamadas endêmicas, ou seja, que só ocorrem neste local. Por isso, a mata é rica. É nisso que a bandeira que levantamos hoje tem de se apegar. É possível preservar a mata. É possível frear o desmatamento que hoje devasta um campo de futebol a cada 5 minutos. E isso se faz com respeito aos índios que moram lá desde o descobrimento, à água que escoa pelo ralo, aos animais silvestres que ajudam a mata a crescer. Preste atenção a este documentário e seja um cidadão consciente. Bandeira Mata Atlântica. Vai demorar muito, não. No sudeste do Brasil. A história da floresta atlântica é uma história muito antiga. Ela é uma história que se inicia quando os continentes africano e sul-americano ainda estavam reunidos. A partir de cerca de 150 milhões de anos atrás, esses dois continentes começaram a se separar, construindo o ambiente sobre o qual hoje se situa a floresta atlântica. Essa separação demorou cerca de 150 milhões de anos para atingir a distância atual e ela ainda não cessou, de forma que os continentes continuam se separando. A Mata Atlântica é uma das florestas úmidas do mundo. Estas florestas aparecem principalmente entre os trópicos, em regiões onde chove acima de 1.800 milímetros por ano. Mais da metade da área destas florestas está no Brasil, entre a Amazônia e o pouco que restou da Mata Atlântica. O principal condicionante da existência da Mata Atlântica é o clima.
E o clima, ao longo do litoral brasileiro, ele é determinado pela umidade que vem do Oceano Atlântico e que vai causar chuvas ao longo de todo o litoral. E na própria escarpa, a história fisiográfica e ecológica foi extraordinária. Eram chuvas e calores médios chegando nas frentes das escarpas, decompondo as rochas, solo se formando e vegetação crescendo e inundando o espaço total da região sudeste do Brasil. O Brasil possui a maior costa tropical e a maior extensão de praias arenosas do mundo. Do encontro com o mar, a Mata Atlântica repete a história da vida. Das algas às primeiras vegetações costeiras, acompanhando a umidade, a mata caminha. Por tabuleiros, costões, dunas e baixadas, esparramam-se os manguezais, jundus, caetés, matas de baixada, de encosta, até o topo das serras. No Brasil, o que resta da Mata Atlântica ocupa 1% do território, mas abriga o maior índice de diversidade vegetal do planeta. Estas matas têm uma longa história biológica. Evidentemente, muitas espécies já existiam anteriormente, mas a diversidade ela foi aumentada, ampliada por uma série de sequências de mudanças climáticas. Ao longo de sua história, a Terra sofreu diversos resfriamentos conhecidos como glaciações. Foram ciclos de longa duração, determinando novas condições para a vida no planeta. Durante estes períodos, a quantidade de gelo nos polos aumenta. A água dos mares diminui e ampliam-se as áreas costeiras. O clima vai, então, se tornar mais seco e mais frio. No glacial, 18 a 13 mil anos atrás, foi mais frio e mais seco do que hoje. Então as grandes manchas florestadas ficaram partidas, acabaram ficando manchas isoladas, que tecnicamente se chamam refúgios. Quando a floresta fica repartida em manchas de floresta, os animais de floresta não vão ficar no meio das formações abertas, caatingas ou cerrados que estão cercando essas manchas de floresta. Eles ficam dentro dessas manchas e é por isso que se chamam refúgio. A fauna não corre para lá, mas é como se fosse. Então, se chama um refúgio porque é uma área favorável cercada por áreas desfavoráveis para aquelas espécies. E no momento em que voltava a tropicalização, as matas refugiadas, ou pelo menos reduzidas a espaços menores, se ampliavam e com elas se ampliava o domínio da fauna neotropical. Então tem uma longa história de sucessivas ampliações de espécies em função de mudanças climáticas que vêm desde os fios do Terciário até o Holoceno. Ao entrar numa floresta de Mata Atlântica, a gente logo percebe a importância dessa floresta úmida e que a água é uma presença constante.
cachoeiras, nascentes, lençóis freáticos, tudo isso está no meio da mata. A gente não encontra essa abundância de água onde não existe mata. Então a relação entre a água e a floresta é uma relação muito íntima. Uma não existe sem a outra.